boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro e o Verdade e Informação já está no ar. Vamos ver as principais manchetes desta terça-feira. Parou. Policiais civis fazem paralisação de advertência por 24 horas. Pesca polêmica. Instituto do Meio Ambiente fala sobre a captura de tubarões no litoral sul do estado. Na mira. Ministério Público continua a fiscalizar postos de combustível. Muito bem, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira, dia 25 de outubro. E eu vou abrir o programa de hoje com uma notícia triste. Morreu hoje, na manhã desta terça-feira, Carlos Alberto Torres, o Capita, ele que foi o capitão do tricampeonato mundial, ídolo do Santos, da seleção brasileira e também do Fluminense. O Capita, como era chamado por todos, tinha 72 anos e foi vítima de um infarto fulminante. Eu tive o prazer de entrevistá-lo quando estava na TV Record, uma pessoa sensacional que deixa realmente aí muita saudade. Era um exemplo de profissional e eu queria também estender um grande abraço ao filho dele, o Alexandre Torres, na tarde desta terça-feira, em nome de toda a organização Arnon de Mello. Lamentável essa informação, mas o jornalismo também se faz assim. Vamos seguir aqui, então, para dizer que a Polícia Civil parou novamente a tal da advertência. Dessa vez, serão 24 horas de braços cruzados. Veja. Polícia Civil faz uma mobilização, uma paralisação por 24 horas. Vamos saber de Nazário Silva, que é vice-diretor jurídico do Sinipol, o porquê dessa paralisação. Bem, a categoria deliberou, a última assembleia, que os policiais civis iriam parar por 24 horas hoje para a gente reivindicar o nosso pleito, que é o salarial. Um dos principais, quer dizer, temos aí as delegacias precárias, superlotada, inclusive aqui a Central de Flagrantes 1 e a Casa de Custódia, onde são os policiais civis que estão tomando conta dos presos. Existe uma portaria do juiz, do magistrado, permitindo até 24 presos. Quer dizer, passou de 24, não se pode mais receber presos. Então, aqui já está com 25 presos. E a Casa de Custódia está com 75 presos e a capacidade é de 40. Então, devido a isso, a Polícia Civil está parando hoje por 24 horas, não está fazendo os boletins de ocorrência, os termos circunstanciados de ocorrência e nem os flagrantes de delito. Por quê? Porque existe a portaria do magistrado limitando em 24 presos aqui na Central de Flagrantes. Então, devido a isso, não vai ser feito nada. A Polícia Civil, no estado de Alagoas inteiro, está parada. Mandado de prisões, mandado de busca e apreensão não será cumprido. Vocês estão querendo um piso de R$ 5.500. O governo acena não ter possibilidade de pagar porque não há dinheiro para isso. A Assembleia deliberou a proposta da categoria para o governo é um piso de R$ 5.500. O governo acenou com uma proposta de R$ 3.500, dividido até 2018. Nós estamos em 2016. Então, a categoria não aceitou essa proposta de R$ 3.500 até 2018. A mobilização também, você faz questão de falar da campanha Polícia Legal. Na verdade é o seguinte, nós estamos com a campanha Polícia Legal. O que é a Polícia Legal? Onde estamos orientando toda a nossa categoria, aonde não saia com os coletes balísticos vencidos. No estado de Alagoas, os coletes balísticos da Polícia Civil estão vencidos. Então, é um absurdo a autoridade policial querer obrigar o policial civil a ir para as ruas com o colete balístico vencido. Isso é básico. É básico, o colete balístico para proteger a vida do policial civil. E está vencido. No estado de Alagoas, os coletes balísticos estão vencidos. Além do que, os delegados, a gente quer que os delegados vão É obrigação, isso está no Código de Processo Penal. O delegado tem que ir para o local de crime. Houve um homicídio, o delegado tem que sair com a equipe e ir para o local de crime. E isso não é feito aqui em Alagoas. E o policial civil para estar fazendo investigação, não tomando conta de preso. Está aí.
3.175 homicídios em 21 meses. Quer dizer, os policiais civis não podem ir para a rua investigar os crimes porque estão custodiando os presos. Domingo é dia de eleição, segundo turno em Maceió. Está garantida a participação da Polícia Civil? Tá totalmente descartado uma paralisação da Polícia Civil nas eleições, porque nós entendemos, a nossa Assembleia dos Policiais Civis entende que a população já sofre demais, a população alagoana já sofre demais com a falta da segurança pública. Então, os policiais civis não iriam fazer isso com a população alagoana. Então, a eleição está garantida, os policiais civis irão para a rua. Então, basicamente, essas as principais reivindicações que foram expostas aqui pelo Nazário, e a gente espera de que haja, mais uma vez, o convite do governo para sentar com esse pessoal e definitivamente se resolver essas questões que são históricas. Mas, infelizmente, segundo os próprios policiais civis, muito se conversa, mas nada tem avançado dessas reivindicações. Aqui, da paralisação da Polícia Civil, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnoldo Melo, na NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Eu me lembro que quando o governador Renan Filho assumiu o governo do estado de Alagoas, eu disse que ele também estava ganhando de presente algumas bombas que iam explodir ao longo do tempo. E uma delas é justamente esse caso envolvendo os policiais civis. Falta dinheiro em caixa, a gente sabe disso. O governador, o secretário Jorge Santoro também tem feito malabarismo para pagar tudo em dia. E nesse momento, piso de R$ 5.500 é complicado. A gente espera realmente aí bom senso. Claro que o governador tem que estar aberto a ouvi-los, conversar, é um direito deles, mas a população não pode, mais uma vez, sofrer com a paralisação dos policiais civis, ainda mais neste momento tão importante em que a bandidagem está assim, com o olho bem aberto para aprontar e fazer valer o que vier pela frente, meu amigo. Mas vamos virar a página, falar de saúde agora, de um tema que tem realmente chamado a atenção do mundo inteiro pela importância deste tema. Olha só, gente, pesquisas recentes mostram que a cirurgia bariátrica pode trazer muito mais benefícios à saúde do que a perda de peso. Ela pode ajudar no controle do diabetes tipo 2, a forma mais comum de diabetes, que atinge, os dados são meio controversos, mas cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil, segundo uma matéria aqui da Folha de São Paulo, dados do Ministério da Saúde. Muda um pouco, mas é por aí, é um número muito alto. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o médico cirurgião Antônio de Pádua, ele que é da Santa Casa, médico cirurgião que realiza o que muita gente chama, tem aí até uma questão para ele explicar, a tal da cirurgia metabólica. Será que é uma nova técnica ou será que a cirurgia metabólica é a mãe de tudo isso? Vamos saber dele. Doutor de Pádua, muito prazer recebê-lo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Verdade Informação. Eu queria primeiro que o senhor fizesse esse esclarecimento. O que é a chamada cirurgia metabólica? Boa tarde, Mauro. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, que divulga, evidentemente, além de conhecimentos para a população de um modo geral, essa forma de ser, de como você explica, como você difunde as notícias. Mas existe uma diferença entre cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica. Baros, do grego, significa peso, e atria, tratar de. Então, a cirurgia bariátrica é a cirurgia que trata do peso, enquanto que a cirurgia metabólica é uma cirurgia que tem os mesmos princípios técnicos da cirurgia bariátrica, porém, o alvo é outro. O alvo é a hipertensão, são as doenças metabólicas, tipo diabetes, que é o carro-chefe do tratamento da doença metabólica. Doutor, hoje nós temos aí uma situação, os dados mostram isso, né, de várias pessoas com esse problema de diabetes no Brasil e também no mundo. Para quem que nós podemos dizer que já há uma indicação para esse tipo de cirurgia? E, de um modo geral, nós somos o quê? A população de 6 bilhões e 500 milhões de habitantes, né?
parte, 400 mil pessoas são diabéticos. Não é? Aqui no Brasil, nós somos uma população de 200 e tantos milhões. Você falou em 13 milhões de diabéticos. Exatamente 12.054.229 diabéticos nós temos no Brasil. Né? Desses, aqui em Alagoas, nós somos 300 mil. E uma coisa interessante é que Maceió é o carro-chefe da doença, seguido de Arapiraca, não é? Cururipe é um estado do interior que você conhece, talvez, e que é um dos interiores que também, vamos dizer, é campeão no interior, seguido do nome de cidade dos seus patronos, tipo Marechal Deodoro, Paulo Jacinto, Teotônio Vilela. Essas cidades, por coincidência, que têm o nome dos patronos, elas têm também um grande índice de diabético. E mais ainda, Alagoas é o campeão brasileiro de morte por diabetes, de um modo geral. Nós temos mais mortes, por exemplo, por diabetes, proporcionalmente, aqui em Alagoas, do que em São Paulo. Se nós quisermos trazer isso para números, nós diríamos que em São Paulo morre 26 pacientes por cada 100 mil. Aqui morre 56. Puxa. Então, além de ser um bom estado, Alagoas, também é um bom, vamos dizer, eliminador de pacientes diabéticos, né? E respondendo especificamente à sua pergunta de que a diabetes pode causar, foi essa realmente? Isso, e saber se essa cirurgia pode ser indicada para qualquer pessoa, como é que o senhor avalia isso? Olha, veja bem, existe uma indicação que é preciso que nós entendamos inicialmente o que se chama Índice de Massa Corpórea, o IMC. O IMC nada mais é do que o peso da pessoa, o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando nós fazemos essa operação, nós obtemos um número, cujo normal, o número normal para a pessoa normal, para a pessoa que chama eutrófica, quer dizer, uma pessoa que está dentro da normalidade, esse índice é até o número 25. Se nós pudéssemos dividir uma pessoa em metros quadrados, nós diríamos que a pessoa que tem 25 de IMC tem 25 quilos por cada metro quadrado. Então, se nós ultrapassamos esses 25, fizermos essa conta e ultrapassarmos, nós estamos fora, vamos dizer, do padrão normal. Então, de 25 a 30, nós chamamos sobrepeso. De 30 em diante, obesidade. De 30 a 35, obesidade de grau 1. De 35 a 40, obesidade de grau 2. E de 40 para frente, obesidade mórbida. Indicações. A indicação, de um modo geral, é para pacientes que têm IMC, Índice de Massa Corpórea, superior a 35, com comorbidades, isto é, doenças associadas à obesidade, essa é a indicação de IMC de 35, ou ele atinge um IMC maior que 40, esse já está, evidentemente, na lista da cirurgia bariátrica. Agora, se você me perguntar, a cirurgia metabólica, quais os pacientes que seriam submetidos a esse tipo de tratamento? Nós estamos, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, estudando o que se chama score metabólico. O score metabólico, para facilitar esse tratamento, para não se basear única e exclusivamente em IMC, o score metabólico é um score que codifica números, que dá números. Por exemplo, pacientes que têm IMC ou hemoglobina glicada, que é um tipo de exame de sangue que nós fazemos e detectamos quanto de glicose nós temos na nossa hemoglobina. A hemoglobina nada mais é do que um componente da hemácia. A hemácia é o sangue, então a hemoglobina é um componente da hemácia. Aí essa hemoglobina se junta com a glicose, aí dá a hemoglobina glicada. Se essa hemoglobina glicada é superior a 7%, nós dizemos que o paciente tem uma hemoglobina glicada alta.
tem, portanto, uma glicose alta. Então, voltando ao score metabólico, hemoglobina glicada maior que 8%, idade maior que 30 anos, um IMC maior que 30, IMC maior que 30, aí vem o IMC. Não vamos desprezar o IMC, vamos valorizar dentro desse padrão de score metabólico e que seja indicado por um endocrinologista. Aí vem a coisa mais importante desse contexto, é que o endocrinologista, no caso de pacientes que têm IMC menor que 35, é o que é, vamos dizer, o indicador da cirurgia, que ele tenta o tratamento clínico, não consegue de várias maneiras, inclusive através de insulina, e se ele não tiver sucesso com esse tratamento clínico, evidentemente ele poderia encaminhar esse paciente para a cirurgia. Doutor, eu queria aproveitar toda a sua experiência para lhe perguntar o seguinte: qual é a diferença de diabetes 1 para diabetes 2? Que eu tenho certeza que quem está em casa está dizendo, Mauro, pergunte isso para ele, porque eu não sei. E eu também não quero aprender aqui. Na verdade, existem dois tipos de diabetes. De diabetes tipo mellitus, que é o diabetes doce. Porque, só para matar a curiosidade, existe um terceiro tipo de diabetes, que é o diabetes insípido. Insípido quer dizer sem gosto. Então, a pessoa, o diabetes vem de um nome, aliás, eu vou abrir até um parênteses para dizer que você pode dizer o diabetes ou a diabetes. Ele é masculino e é feminino. Repare como as coisas, às vezes, abrangem. E pode dizer diabetes no plural e diabetes no singular. Então, você pode chamar diabetes, o diabetes, a diabetes. Então, isso é uma questão, vamos dizer, de etimologia, de gênero e número, né? Mas o diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, quer dizer, é um diabetes que você destrói suas próprias células. É um diabetes que você nasce com ela. É um diabetes que é um diabetes da juventude, da criança, e aparece logo nos primeiros anos de vida. E o diabetes tipo 2 é um diabetes que você adquire, você pode ter um gene que você familiar, né? E que você adquire com o passar do tempo, por mau hábito alimentar, por, vamos dizer, aumento de peso, por uma herança que você tem. Então, isso se descobre geralmente... Tabagismo também ou não? Não, o tabagismo, de um modo geral, a gente pode até relacionar, porque tudo que é ruim, a gente pode atribuir e juntar a outras coisas ruins, né? Mas o tabagismo não tem nenhuma comprovação assim evidente, porque a medicina hoje é toda baseada em evidência. Evidência A, B, C, D. A evidência A é quando você tem um estudo duplo cego, que há confirmação científica, né? Enquanto que, vamos dizer, a evidência D é um caso aqui, outro acolá, que você vai juntando e diz, olha, provavelmente parece que é assim, não é? Mas para você ter um nível de evidência, como por exemplo na doença diabetes, que você tem um nível de evidência que os pacientes que têm mais de 40 de IMC, esse sim, aí é evidência científica, eles curam, não vamos dizer cura que vai forçar muito, vamos dizer, a nossa conversa, né? Mas há uma remissão no masculino, diabetes no plural, né, do diabetes, há uma remissão em torno de 90%. Então, resumindo, diabetes tipo 1 é o diabetes juvenil, diabetes da criança, enquanto que o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto. E esse é o mais comum, né, doutor? Esse é o mais comum entre a população de um modo geral, visto que abrange 90% desses pacientes. Doutor, nós falamos aqui, demos um panorama muito bacana de tudo isso e o Conselho Federal de Medicina ainda não aprovou, né? Como é que o senhor acha que isso vai se desenrolar? Isso é para breve, ainda em 2016 ou mais para o início do ano que vem? Olha, pelo andar da carruagem, provavelmente ainda esse ano nós vamos conseguir, através das sociedades, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sociedade através do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade do Colégio Brasileiro de Aparelho Digestivo, todas essas entidades estão juntas com a Sociedade do Diabetes, que existe aqui no Brasil, estão juntas no sentido de que esse leque se abra para que a gente possa tratar
tratar esses pacientes com IMC através do score metabólico com IMC menor que 35. Eu queria só, gente, aproveitar aqui e ler para vocês o que disse o doutor Cohen, salvo engano, Ricardo Cohen, né? O presidente do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira. Ele disse o seguinte: várias sociedades do mundo resolveram fazer novos critérios para a cirurgia bariátrica baseados na gravidade do paciente e não só mais no peso e na altura, que é exatamente o que o doutor de Pádua acabou de dizer. Por isso, está tudo sendo mudado. Temos um pedido de mudança no Conselho Federal de Medicina e uma publicação dessas sociedades que endossa, né? Então, é interessante demais essa conversa que a gente está tendo aqui com o doutor Antônio de Pádua, justamente para esclarecer para você a importância disso, né? E não só, né, doutor, a relação do IMC para a indicação, né? O doutor Ricardo Cohen é uma autoridade mundial em diabetes, em tratamento cirúrgico do diabetes. Nós estivemos, inclusive, junto agora no Congresso Mundial de Doença Bariátrica e Metabólica. Nós estivemos junto aqui em Maceió, que nós patrocinamos aqui o 14º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. Foi aqui, nós realizamos aqui, o qual eu tive a honra de ser o presidente do Congresso, o presidente local. E o doutor Ricardo é um dos baluartes, é uma referência não somente a nível nacional, mas mundial, no que diz respeito ao tratamento cirúrgico do diabetes. E as palavras dele eu endosso, dizendo que provavelmente ainda esse ano nós vamos ter um sinal verde para esse tipo de tratamento. Antes da gente encerrar, doutor, a gente ainda tem mais um tempinho, todo o tempo do mundo para o senhor é pouco, mas vamos aproveitar. Queria que o senhor fizesse um breve, até como uma homenagem nossa aqui da TV Mar ao senhor, por tudo que o senhor já realizou aí na sua carreira, fizesse um resumo da sua carreira, como é que o senhor começou, como é que o senhor se apaixonou pela cirurgia, pela medicina, fique à vontade. Muito obrigado aí por essa liberdade, Mauro, mas a medicina foi uma coisa que sempre me fascinou, não é? Eu venho de uma família, meu pai é do interior de Viçosa, mas ele era um farmacêutico, mas só que era um farmacêutico já naquele tempo formado, né? Formado em farmácia. E ele era muito orgulhoso disso, tanto é que ele usava o anel de farmacêutico como demonstração da ligação dele com o paciente, né? E através dele eu fui aprendendo, né? Aprendendo que fazer o bem, trabalhar em prol do próximo seria um alvo que eu deveria atingir. E com o tempo, aos 24 anos, eu passei no vestibular de medicina e de lá para cá a cirurgia sempre me fascinou. E nós começamos a operar ainda novo, com 24, 25 anos, né? E eu tive, vamos dizer, a honra de fazer o bem, eu chamo assim, aos meus pacientes, né? Porque a ele é que eu devo e não eles que devem a mim, né? A eles eu devo mais do que eles me devem, pelo fato de que eu poder trabalhar nesse campo, né? E hoje, por exemplo, nós trabalhamos na Santa Casa como cirurgião. Já carregamos nas costas uma média de quase 6 mil pacientes cirúrgicos, né, nesse campo de cirurgia bariátrica, visto que nós começamos isso em 1999. No dia 24 de novembro de 99, nós fizemos a primeira cirurgia bariátrica aqui em Maceió, né? Fizemos a primeira cirurgia também laparoscópica em 1992 e de lá para cá nós temos, vamos dizer, operado esses pacientes e devendo a eles sempre a honra de fazer o bem. Muito bem, gente, depois dessa aula aqui que nós tivemos, e olha só, ele não disse a idade porque não precisa dizer, mas a experiência dele vale demais. José, põe aqui na câmera aberta aí, porque não posso ir para o intervalo sem a imagem do Dr. Antônio de Pádua, ele que é médico cirurgião, com quem eu tive a honra de conversar nesta terça-feira aqui dentro do Verdade Informação. Então, ao lado dele, eu convido você a ficar aí, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas ainda volta com muita notícia. Não saia daí, até já.
imperdível. Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. 0 de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo mais segurança para os alagoanos. Com novas viaturas e equipamentos, 300 policiais relocados para as ruas e 800 novos policiais convocados. 2 novos helicópteros para o grupamento aéreo, laboratório forense e centros integrados de segurança pública. Investir na segurança dos alagoanos. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água. Ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. Paredão ligar nas vindas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro, eu quero ouvir que foi que chegou no Brasil. Tenho muito gado no pasto e o moço cheio de dinheiro. Que foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva, tenho uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal.
campanha do Ministério Público do Trabalho. A Telezil já entregou o Bosque das Palmeiras. Já entregou o Bosque das Acácias. Agora você pode garantir seu apartamento no Bosque das Casuarinas. Área de lazer completa com piscina e muito mais. Obras em estágio avançado. Condições realmente imperdíveis. Visite estande no Shopping Pátio. Construção Telezil. Financiamento Caixa. Vendas Zampieri Imóveis. 2121-6000. Muito bem, voltamos com Verdade e Informação, agora para fazer um alerta aos motoristas. Olha só, se você trafega, costuma passar pela Avenida Amélia Rosa, né? A antiga Avenida Amélia Rosa, você precisa ficar atento porque há uma interdição no trânsito nesta terça-feira, desde o início da manhã, como nós estamos vendo aí nas imagens do nosso querido diretor de TV, Josiel Ubelo. Técnicos da Casal fazem um serviço de remanejamento da ligação de esgoto de um restaurante da região e, por causa disso, interditaram um trecho da via no sentido Praia Shopping. E isso deve ficar aí até às 6 horas desta terça-feira. Agora, me parece, salvo engano, essa interdição já é total neste momento, porque essas imagens foram gravadas mais cedo. Então, se você puder, evite trafegar aqui pela região da Amélia Rosa ou opte, claro, pelas paralelas para você poder seguir os caminhos. Inclusive você, né, que precisa dos ônibus que passam pela Amélia Rosa, o desvio está sendo feito pela antiga Avenida Jatiuca, atual Júlio Marques Luz. Como mudam os nomes sem necessidade nenhuma, né, gente? Então, está aí feito esse alerta, uma obra necessária, mas que infelizmente mexe com a vida da gente. E olha só, o Ministério Público Estadual e a ANP e também a Secretaria da Fazenda fecharam o cerco contra irregularidades nas bombas de combustíveis de Alagoas. Semana passada, uma grande ação flagrou diversas irregularidades que causaram prejuízos ao consumidor. Os detalhes estão na reportagem de Fernando Palmeira. A primeira Promotoria de Justiça da Capital de Defesa do Consumidor, também contando com a participação da Agência Nacional do Petróleo e do Procon Alagoas, desencadearam uma série de fiscalizações a postos de gasolina na semana passada. Flagrantes aconteceram e nós estamos aqui com o Dr. Marcos Martins, que é o promotor de defesa do consumidor, e nos fala o que é que realmente mais preocupa nesse momento o Procon, a ANP e o Ministério Público em defesa do consumidor. Na verdade, foi uma força-tarefa onde foram envolvidos vários órgãos fiscalizadores com o objetivo de buscar o aprimoramento e a melhor qualidade do combustível e seus derivados aqui no estado de Alagoas. Tanto é que foram fiscalizados vários postos de combustíveis aqui na cidade de Maceió, na Grande Maceió também, ou seja, Satuba, Atalaia, Pilar, na região do Agreste, Arapiraca e também na região do Sertão, Olho d'Água das Flores. É um procedimento ordinário que muitas vezes os órgãos de fiscalização fazem e nós aqui no Ministério Público, quando a gente entende que é necessário se fazer em razão das denúncias que chegam, em razão de toda uma situação, e a gente faz esse contato com a ANP, faz a articulação da operação e desencadeia essa operação. O que é que foi detectado? Fraudes, bomba baixa, álcool excessivamente na gasolina, o que mais? Houve várias infrações de pequeno porte, mas também houve algumas infrações grandes, né? As principais, questão da bomba baixa, como você bem ressaltou, onde o consumidor, onde há um vício de quantidade, o consumidor paga por uma quantidade e leva menor, e também a má composição na qualidade da gasolina, né?
onde alguns revendedores adicionavam etanol numa quantidade muito maior. Isso prejudica, evidentemente, o veículo, além de constituir um fato que gera prejuízo ao consumidor que está pagando por um produto, quando na verdade está levando outro. As fraudes em flagrantes vão render que tipo de penalidades para esses infratores? Olha, dependendo da gravidade da infração, todos eles de início vão responder a processo administrativo junto à Agência Nacional do Petróleo. Além disso, há possibilidade, como eu disse, de acordo com a gravidade da infração, de responderem a processos criminais e também ação civil pública por danos morais à coletividade. De que forma o cidadão pode continuar denunciando e colaborando com o PROCON, Ministério Público, a ANP e todos os órgãos fiscalizadores? O cidadão, o consumidor, ele é o maior fiscal de todos, né? Ele está 24 horas nas ruas, nos postos, então ele tem que continuar onde houver suspeita de bomba baixa, suspeita de adulteração de combustível, ele pode fazer essa denúncia junto ao Ministério Público, pelo site do Ministério Público, ele é bem intuitivo. A pessoa entra no site do Ministério Público, pode fazer essa denúncia também ao PROCON, à Secretaria da Fazenda e também no próprio site da Agência Nacional do Petróleo há um campo disponível onde você pode formular essa denúncia. Inclusive é importante ressaltar que não precisa nem se identificar. Pode ser uma denúncia anônima, essa denúncia vai ser checada pelos órgãos fiscalizadores e vão ser adotadas as providências necessárias. A possibilidade do transportador também estar fazendo esse tipo de fraude? Se houver a comprovação, a transportadora também ela é responsabilizada. Via de regra, nessas operações, como não se encontra, não se pode fazer esse nexo de causalidade na fiscalização em si, geralmente é só o proprietário de poste. E vale a pena também ressaltar que essa fiscalização foi para fiscalizar também os derivados de petróleo. Tanto é que algumas revendas de GLP clandestinas também foram autuadas e fechadas. Muito obrigado, doutor Márcio Martins. Como ele diz aqui, promotor, você também, consumidor, é responsável denunciar ao Ministério Público, PROCON, enfim, a ANP, todos que estão envolvidos nessa fiscalização. Basta de tanta fraude, de tanta enganação, de tanta exploração ao consumidor. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do Ministério Público Estadual, Fernando Palmeira, para a TV Maracanal 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Olha só, gente, a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso a não ser que seja em flagrante. A regra do Tribunal Superior Eleitoral vale até 48 horas após a eleição, que ocorre em segundo turno, já neste domingo, hein? Não se esqueça. A medida também vale para os candidatos a prefeito, que já não podem ser presos desde o dia 15 de outubro. Uma outra notícia que chamou a nossa atenção nesta terça-feira, um levantamento realizado pelo jornal O Globo aponta que, ouçam bem, 3 em cada 4 juízes brasileiros receberam acima do teto constitucional no mês de agosto. Em Alagoas, de acordo com o jornal, quase 80% dos magistrados receberam acima do teto, o que representa mais, sabe quanto? De R$33 mil pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O montante é o limite estabelecido pela Constituição como o maior valor legalmente que deveria ser pago aos servidores. Mas temos aí um estado, salvo engano é Roraima, em que um juiz recebeu, num mês, R$160 mil. Com essa eu vou para mais um intervalo comercial, mas antes as imagens de Márcio Andrei mostrando como está a praia, a cidade na tarde desta terça-feira, agora que são 2h13, temperatura já na marca dos 28 graus. Linda imagem e curiosa, né? Porque o tempo está firme, não está aquele solzão, a temperatura subindo e o trânsito na Amélia Rosa, à esquerda aí do seu vídeo, dá para ver fluindo sem problemas. Então, uma boa notícia mesmo com a obra da Casal, embora esse
essa obra da Casal esteja sendo feita já lá pertinho da praia, o que não dá para ver aí na imagem do Márcio André, mas dá para ver sim que o trânsito flui bem, tempo muito bom e o vento parece que deu uma amenizada. Muito obrigado pela companhia, a gente vai para mais um intervalo, 2h14. Eu volto em instantes com mais notícias aqui no Verdade e Informação. Até já.
Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. 0 de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já, 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo mais segurança para os alagoanos. Com novas viaturas e equipamentos, 300 policiais relocados para as ruas e 800 novos policiais convocados. 2 novos helicópteros para o grupamento aéreo, laboratório forense e centros integrados de segurança pública. Investir na segurança dos alagoanos. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. E estamos de volta com Verdade e Informação, com essa belíssima imagem, agora que são 2 horas, quase 22 minutos, muito bonita a imagem e também, né, gente, muitas pessoas gostam de fazer atividade ali, pertinho da praia. Agora, tem um estudo que foi divulgado esta semana, feito em Singapura, que aponta que aqueles equipamentos utilizados como pulseiras e relógios, utilizados para contar os passos, não ajudam muita coisa não. Segundo os pesquisadores, apenas aumentar o número de passos que uma pessoa caminha por dia não se traduz em melhoras na saúde ou mesmo não representa a perda de peso. Interessante esse estudo, né? Acho que vale até a gente fazer uma matéria depois com maior profundidade. Vale lembrar que nos Estados Unidos, 1 em cada 10 adultos tem um monitor de atividade física. Agora, se depender dos pesquisadores lá de Singapura, parece que não vale muita coisa. Agora, me chama a atenção que, pelo menos naquele caso daquelas fitas que medem o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, aquilo vale, né? Pelo menos até onde eu sei, nunca vi nada dizendo o contrário. Agora, estão dizendo que a história de contar os passos não ajuda. Não sei, acho que vale a gente checar isso melhor ou aprofundar esse mesmo estudo aqui realizado lá em Singapura. Ontem nós mostramos aqui a captura de 4 tubarões no litoral sul
do estado. E hoje o repórter Fernando Palmeira foi entender melhor que história é essa, a presença de tantos tubarões, essa pesca é legal, não é? Vamos ver os detalhes na reportagem. A pesca de 4 tubarões tipo tigre no litoral sul do nosso estado, no alto mar, chamou a atenção das autoridades ambientais, principalmente do Instituto do Meio Ambiente. Estou aqui com o Felipe Quintela, que é biólogo e que faz parte do IMA, e nos diz o que é que representa esse tipo de pesca aqui em Alagoas. Bom, esse tipo de pesca representa um desequilíbrio, porque são animais que estão em fase de declínio, né? Então, o que eles fazem é aproveitar as barbatanas dos animais e também a carne. Os pescadores alegam que pescaram por acaso, não foi uma pesca que se possa classificar como predatória. O IMA veio desse jeito? Bom, nós não podemos dizer se ele foi predatório. Predatório sempre é, né? Pelo fato dele estar predando o animal. Mas não podemos dizer que foi proposital. Ô Felipe, esse tipo de animal, o tamanho dele, mesmo sendo adulto, ainda é pequeno. O que se pode explicar com relação à espécie, o tamanho, mesmo sendo adulto, mas ainda pequeno? Bom, é um animal pequeno, então ele poderia se reproduzir muito mais. Apesar dele já estar em fase adulta, né, que já está se reproduzindo, mas ele poderia crescer muito mais, chegar a mais de 3 metros. Então, perdemos muitas espécies em relação a isso, né? Qual foi o destino que foi dado a esses animais depois de pescados? Acreditamos que eles tenham sido, no caso, vendidos, né? Carne, aproveitada a carne e retirado as barbatanas dele para posterior venda. Qual a orientação que o IMA pode passar, você na condição de biólogo, para aqueles que estão pescando num caso como esse? Qual a melhor orientação? Bom, o IMA repudia qualquer maltrato com o animal e a orientação é que, infelizmente, temos que soltar esses animais, né, pelo risco de extinção que eles têm. Mesmo com características de filhote, mas você assevera de que já estavam na fase adulta. Mesmo assim, oferece risco à vida, à integridade de banhistas ou mesmo pescadores? Não, porque aqui estamos em um equilíbrio ecológico, diferente de Recife, né? Que lá eles estão num desequilíbrio muito grande. Aqui não oferece risco por eles estarem em alto mar e tem muito alimento para usufruir. Quais os tipos de tubarão que pode vir a aparecer, principalmente próximo aqui ao litoral, às praias? Bom, as praias nossas pelo litoral, podemos encontrar o tubarão lixa, apesar de estar em extinção também. Podemos encontrar o tubarão cabeça chata, mas são animais que não vamos ter muito risco. Você pode pesquisar o histórico, não temos ataque de tubarão registrado, né, em grande proporção. Eu acredito que não iremos encontrar. No caso de pesca, os pescadores, se encontrarem por acaso um cardume ou mesmo isoladamente um desses peixes, o que é que pode fazer para não se caracterizar uma agressão ambiental? Então, infelizmente o tubarão ele é um predador. Então, ao momento que tem a isca, ele vai atrás da isca independente de a pessoa ter intenção de pescá-lo ou não. Então, acredito que o ideal seria tentar soltá-lo, apesar de ser muito perigoso fazer isso. Mas, infelizmente, um ou outro animal deverá ser pescado, né? Não podemos realizar algum procedimento para isso. Os pescadores que pescaram esses 4 animais, eles poderão responder por crime ambiental? Sim, devido à brincadeira feita com o filhote, né? Que foi maltrato de animal ali. Infelizmente, a legislação que proibia a pesca desses animais foi suspensa e aí o órgão ambiental, infelizmente, não pode incriminá-los por esse tipo de pesca, né? Bom, chama a atenção das colônias de pescadores, das associações de pescadores, para estar sempre em contato com o IMA ou outros institutos de proteções ambientais para receber todas as orientações mais básicas e elementares para que não incorram na agressão ambiental e, consequentemente, responder criminalmente. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do IMA, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Está chegando ao fim mais uma edição do Verdade e Informação e hoje
nós vamos encerrar o programa prestando uma homenagem ao capita, ao Carlos Alberto Torres, que morreu na manhã desta terça-feira, vítima de um infarto fulminante. Temos aí as imagens dele para encerrar como não poderia deixar de ser. A imagem deste homem que foi um exemplo no esporte, que foi o capitão da seleção brasileira na conquista do tricampeonato mundial, ídolo do Santos, ídolo do Fluminense e da seleção brasileira. O capita que tinha 72 anos e, como eu disse, faleceu hoje, vítima de um infarto fulminante. Esta é a nossa homenagem de todos aqui da TV Mar. Ficamos aí com esta imagem. Boa tarde para você e até amanhã com mais uma edição do Verdade e Informação.